Olá pessoal, este é um vídeo de resolução de exercício, onde nós resolveremos o exercício 1.9 inteiro positivo. Neste exercício nós temos que representar valores inteiros através de objetos. A explicação detalhada deste exercício está num outro vídeo que aparece aqui nesta descrição desse vídeo e no próprio vídeo. Nesta primeira parte nós faremos um diagrama de classes com os métodos solicitados, e no segundo vídeo eu farei a implementação do projeto no Vue.js. Então vamos ao diagrama de classes. Nós temos que criar aqui uma classe chamada inteiro positivo. Então eu já estou com o Mlet aberto e já criei a nossa classe inteiro positivo aqui. Essa classe ela tem que ter, segundo o enunciado, um único atributo encapsulado para armazenar um valor inteiro x. Então nós vamos criar aqui um atributo inteiro encapsulado x, do tipo int. Um único atributo, é o que dizia no enunciado. E em seguida, essa classe deve possuir métodos para fazer as seguintes operações. Letra A, um método setValor, que realiza consistência para garantir que x seja um inteiro positivo. Bom, eu vou desenvolver os métodos aqui e nós entraremos em detalhes sobre como implementar esses métodos no próximo vídeo. Então vamos criar aqui um método setValor. Como ele é um método para ser acessado externamente, para que a gente consiga ativar esse método no objeto, ele tem que ser público. Então vamos criar aqui setValor, que recebe como argumento um valor de x para atribuirmos ali no atributo. Então ele vai receber um valor x inteiro. Como ele tem que realizar consistência, temos que fazê-lo retornar um valor boolean para indicar se houve ou não sucesso nas consistências. Seguindo aqui o nosso enunciado, no item B nós temos que disponibilizar um método que retorna true caso x seja ímpar. Podemos chamar esse método simplesmente de algo como ímpar. Ele não recebe nenhum argumento porque ele trabalha sobre o valor x e o valor x já é um atributo aqui do nosso objeto. Então ele vai testar se o valor x deste objeto é ou não ímpar e ele vai retornar booleano, true ou false, se ele for ou não ímpar. Item C, um método que imprime os divisores inteiros de x e a quantidade de divisores. O exemplo vemos em seguida. Vamos criar então um método aqui, podemos chamá-lo de imprimir divisores. Vamos chamar então de imprimir divisores. Este método também não necessita nenhum argumento, porque ele tem todas as informações necessárias no próprio objeto, que é unicamente o valor do atributo x. E ele não tem retorno, porque ele simplesmente vai imprimir os valores, imprimir os divisores e depois a quantidade de divisores. Então ele será void, um método sem retorno. Item D, um método que calcula e retorna o fatorial de x. Então vamos disponibilizar um método aqui, podemos chamar de fatorial. Novamente esse método não tem argumento, porque o dado que ele precisa é o próprio atributo do objeto, do x no caso, e ele vai retornar o valor do fatorial. Então o fatorial é sempre um valor inteiro, então ele vai retornar o valor inteiro fatorial. Item D, um método que calcula e retorna a função h de x, que ela é definida por essa fórmula que veremos no próximo vídeo como calcular. Por enquanto, vamos criar aqui então um método, podemos chamar de h de x, já que h de x é o nome da própria função. Então, h. Novamente, o x não precisa ser declarado como argumento, porque o x é o próprio valor do atributo. Nós já até conversamos em sala que só existem argumentos para métodos de objetos caso aquele método necessite algum valor extra que ainda não está como atributo do objeto, que não é o caso. Então, ele calcula e retorna o valor da função h de x. Essa função h de x
ela pode dar valores decimais. Então, vamos fazer o retorno double aqui. Seguindo no nosso enunciado, nós teremos que colocar aqui um método que calcula e retorna a função p de x, que é definida por essa fórmula aqui. Basta criarmos mais um método aqui no nosso diagrama, p de x. Novamente não tem argumento, porque é o próprio atributo x, que ele também poderá retornar um valor decimal, então será retorno double. Nosso último item, item G, é um método que calcula e retorna a raiz quadrada de x. Então vamos colocar mais um método aqui, público, vamos chamar de raiz, que também não tem argumento, porque é o próprio x, já é um atributo, que vai retornar um valor double, que é a raiz deste valor x. Pronto, finalizamos aqui o nosso diagrama de classes com todos os métodos solicitados no exercício. É set valor, é ímpar, imprime divisores, fatorial, h, p e raiz. Nosso próximo vídeo vamos fazer a implementação então dessa nossa classe inteiro positivo e criar alguns objetos para testar.